Queria compartilhar com os irmãos uma leitura no livro de Efésios, capítulo 2. No meu texto diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Até aí, amém? Queria compartilhar com os irmãos esse trecho, essa carta escrita por Paulo. Paulo, quando ele escreveu essa carta, essa epístola, aos irmãos da cidade de Éfeso, por isso que diz a carta aos Efésios, tá? Então, para os irmãos de Éfeso, o que Paulo ele movimentou nessas palavras? Agradecimento, e também trouxe à memória tudo aquilo que Deus fez, todas as obras que Deus fez ali, quando eles estavam juntos, através de Jesus Cristo. E juntamente com isso, Paulo também ele nos faz refletir, nesse texto que nós lemos, aquilo que nós éramos e aquilo que nós nos tornamos pelo poder e pelo amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E como diz o texto, a salvação concedida a nós, ela é um presente de Deus. Em algumas versões diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é o que diz o texto, acho que na versão Almeida Corrigida Fiel. E de fato, o que Deus deu para nós da salvação foi um presente, foi um dom. E infelizmente, como eu disse hoje em Sorocaba, eu respeito as crenças, mas muitos hoje acreditam que para ser salvo, para ter um espacinho no céu, vamos dizer assim, eles têm que fazer uma obra social, eles têm que fazer o bem, eles têm que ajudar o próximo. Só que, irmãos, nós lemos claramente na palavra, que é a palavra de Deus, a qual nós cremos, que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. E nós somos salvos pela fé em quem? Em Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós. E muitas crenças não creem dessa forma, como eu disse. Eles têm que fazer o bem ao próximo, uma obra social, ajudar o próximo. E isso, irmãos, é algo básico que nós, que nos dizemos cristãos, temos que viver diariamente, não só em nossas vidas, mas também na vida dos outros. E conduzindo ao texto, quando o texto diz que pela graça nós somos salvos, o que é a graça? Nada mais é do que um favor imerecido. Aquilo que nós nunca merecíamos, o Senhor Jesus, Ele fez por nós.
Ele morreu por nós. Aquela cruz não era para ser dele, talvez. Era para ser de cada um de nós. Mas Deus tinha um plano. E esse plano era enviar o seu Filho Jesus, para que morresse no lugar de todos, morresse por todos. E assim Ele fez. E se vocês têm acompanhado essa semana no noticiário, uma pessoa foi condenada e o presidente da República, ele concedeu graça a essa pessoa. Não sei se vocês acompanharam isso. E assim, eu não lembro de ter vivido isso. É a primeira vez que eu ouvi e li que o presidente da República concede graça a fulano de tal. E eu fui procurar entender, né, o que é a graça segundo a lei que diz a nossa Constituição. E lá fala que é o perdão, é um indulto, né? É um perdão de todos os erros, de todas as transgressões que aquela pessoa cometeu. E assim, para surpresa de muitos acho que ficaram horrorizados talvez com aquilo. Imagina, o cara aprontou, fez isso, aquilo, e recebeu o perdão do presidente, a graça, recebeu o indulto, ficou livre, né? Isento de tudo aquilo que ele cometeu. Só que, irmão, se a gente parar para pensar, nós seríamos hipócritas em pensar dessa forma. Porque Jesus, todos os dias, nós com nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas transgressões, todo dia pela manhã Ele vem e fala assim: toma aqui a graça para vocês, um favor imerecido para vocês viverem. E nós recebemos isso diariamente de Jesus. Nós fomos salvos pela graça, por um favor imerecido, né? Na palavra de Deus diz que nós, quando éramos ainda inimigos de Deus, estávamos longe, afastados do caminho dele, e mesmo assim Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro, Ele nos escolheu primeiro, e foi Ele quem nos colocou aqui hoje. A oportunidade que estou tendo nesse momento de compartilhar essa palavra com vocês, talvez eu não tivesse, se não fosse essa misericórdia, se não fosse essa graça, esse favor imerecido dele em nossas vidas. Talvez vocês não estariam nem aí sentados. E muito mais, talvez vocês não tivessem nem vivo, se não fosse essa misericórdia, essa graça de Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, independente de tudo que nós temos vivido, do que nós temos pensado ou cometido, desde que haja o verdadeiro arrependimento no nosso coração, o Senhor Ele tem a graça para manifestar a nós. Só que cabe a cada um de nós, irmãos, abrir o nosso coração e pedir para que Ele tenha misericórdia em nossas vidas, para que Ele nos alcance com a infinita misericórdia dEle. Eu quero despertar isso em vocês, irmãos. Não é pelo trabalho de vocês, não é pelo esforço de vocês. Isso é bom, isso é perfeito para vocês. Porque se fosse pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pelo tanto que tocamos, pelo tanto que fazemos de viagens, eu acho assim, no meu ponto de vista, que a gente já estava salvo com a coroa desse tamanho. Mas ele é bem claro na palavra, que nós não somos salvos por nosso esforço, por nosso trabalho. Isso aí é um presente de Deus. E ainda ele reforça, não tenha orgulho de dizer que está salvo, porque isso aí foi um presente que eu te dei. Então, irmãos, que nós possamos ter sempre isso em mente, que a bondade, a misericórdia de Deus e a graça de Deus, ela se renova a cada dia em nossas vidas. Amém?